Boa tarde a todos. Essa é a nossa terceira aula de neonatologia na disciplina de Pediatria e Puericultura 1. Ela estaria programada então para o dia 23 de março e está sendo gravada em casa, então qualquer latido de cachorro ou qualquer criança interrompendo, vocês vão entender do que se trata. Eu sou o professor Carlos Oldenburg e hoje a gente vai conversar então sobre reanimação do recém-nascido. Essa aula então é baseada no programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. No Brasil nascem a cada ano cerca de 3 milhões de crianças. Dessas, cerca de 38 a 40 mil acabam falecendo antes do primeiro ano de vida. E mais da metade dessas crianças que morrem antes de completar um ano, na verdade morrem antes de completar uma semana de vida. A asfixia perinatal, ou seja, aquelas condições de complicação ao nascer, responde por mais ou menos 20% dos óbitos neonatais. Ou seja, a cada 2 horas no Brasil morre uma criança de termo, sem malformação, por complicações do parto. Daí a importância do tema da reanimação neonatal. Dessas 3 milhões de crianças que nascem a cada ano, mais ou menos 10% vão precisar de alguma ajuda para iniciar e manter a respiração ao nascer. E uma em cada 100 vai precisar de intubação traqueal ao nascimento, então uma reanimação mais avançada. E uma ou duas em cada 1000 vai precisar não só da intubação, como também de massagem cardíaca e eventualmente drogas, né? Então a importância desse primeiro minuto de vida, esse alerta que a gente faz, chamado minuto de ouro. Quanto maior a demora para você iniciar a ventilação, a reanimação, mais difícil essa vai se tornar e maior é a chance de que haja alguma lesão cerebral. Vocês já viram na aula passada que logo ao nascer nós nos fazemos mentalmente 3 perguntas básicas. Esse bebê é de termo? Ele está respirando ou chorando? O tônus está bom? A resposta para qualquer dessas questões seja negativa, a criança não é de termo, ela não está respirando ou chorando, o tônus não está bom, a gente deve proceder aos passos iniciais da reanimação. A professora Adriana já falou sobre a aula passada sobre isso. Que seria colocar na fonte de calor radiante, buscando prevenir a perda de calor. Posicionar a cabeça em leve extensão para manter a via aérea pérvia. Aspirar secreções da orofaringe e da nasofaringe se necessário, quer dizer, se houver excesso de secreções. Secar, desprezar os campos úmidos e reposicionar esse bebê. Então, esses passos iniciais da reanimação são seguidos então da avaliação da frequência cardíaca e do padrão respiratório. O que se espera encontrar no bebê em boas condições seria uma frequência cardíaca acima de 100 e um padrão respiratório regular ou estar chorando. Nesses bebês que se encontram em boas condições, deve-se tomar só os cuidados de rotina na sala de parto, contato pele a pele, clampeamento oportuno do cordão e etc., que foram tema da aula passada. Quando esse bebê, ao nascer, após os passos iniciais, se apresenta uma frequência cardíaca menor que 100, ou em apneia ou com respiração irregular, esse é um bebê que vai precisar de reanimação e esse é o tema da nossa aula. Para esse bebê, o que se preconiza é fazer uma avaliação contínua da frequência cardíaca e saturação de oxigênio, ao mesmo tempo que se inicia a ventilação com pressão positiva. Então, na reanimação é fundamental que haja essa monitorização das condições vitais do bebê. Então, enquanto um profissional inicia a ventilação com pressão positiva, o outro vai colocar 3 eletrodos do monitor cardíaco de frequência cardíaca, um em cada braço e outro no membro inferior,
enquanto também coloca o sensor do oxímetro de pulso no membro superior direito, sobre a região do pulso radial ou sobre a região palmar. Então, após os passos iniciais, naquele bebê que se encontra com frequência cardíaca menor que 100, ou apneia, ou gasping, ou respiração irregular, inicia-se então a ventilação com pressão positiva. É o procedimento mais repetitivo na reanimação na sala de parto. Você pode fazer VPP usando dois dispositivos. O mais comum, o mais utilizado habitualmente, é o balão autoinflável, chamado de ambu, né? Ele é um balão que tem por vantagens não precisar nem de uma fonte de gás, nem de energia, né? É um equipamento de baixo custo que está disponível na maior parte dos serviços. No entanto, tem como desvantagens não permitir uma regulagem mais aperfeiçoada ou mais detalhada das pressões que são fornecidas para esse bebê na reanimação. Então, aqui algumas imagens desse balão autoinflável e o outro dispositivo que nós podemos usar é o ventilador mecânico manual em T. Esse ventilador tem como pequena desvantagem o fato de que ele precisa de uma fonte de gás e de energia para funcionar. Mas ele pode fornecer concentrações de oxigênio mais exatas, além de poder oferecer uma pressão inspiratória e expiratória ajustáveis e constantes. Então, hoje é o dispositivo de escolha para a reanimação do prematuro. Apesar das suas vantagens na mecânica pulmonar, não há estudos que comprovem uma superioridade desse dispositivo em relação ao balão autoinflável quando o assunto é morbidade e mortalidade na reanimação desses recém-nascidos. Aqui então imagens desse dispositivo, ventilador mecânico manual em T. No Brasil, o fabricante deu o nome comercial de Baby Puff. Para a aplicação da ventilação com pressão positiva com balão e máscara, o bebê deve estar posicionado com o pescoço em leve extensão. O reanimador vai se posicionar na cabeceira do bebê, conforme a imagem do centro, né? E vai posicionar o balão acoplado com a máscara, inicialmente da base do nariz em direção à ponta do queixo, formando, ali como se pode ver na figura de cima à direita, uma letra C com os dedos polegar e indicador. Então você vai ventilar ajustando a máscara na base do nariz em direção à ponta do queixo e dando uma pressão suficiente para expandir o tórax, que em geral vai se situar entre 15 a 30 milímetros de mercúrio. A frequência dessa ventilação deve ser da ordem de 40 a 60 movimentos por minuto e pode-se, para tentar manter esse ritmo, usar o mnemônico aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Esse é um mnemônico apenas mental, você não precisa falar isso durante a reanimação, ok? Na ventilação com pressão positiva com o ventilador mecânico manual, você vai estabelecer, né, um fluxo de gás em torno de 5 a 15 litros por minuto, uma pressão máxima limitada em 30 a 40 centímetros de água, uma pressão que você vai fornecer efetivamente ao bebê em torno de 20 a 25 centímetros de água, com uma pressão expiratória de 4 a 6 centímetros. Também a frequência aqui em torno de 40 a 60 movimentos por minuto. Para ver se a tua técnica está adequada, em geral você vai observar, né, a expansão do tórax, e se você estiver fazendo certinho, parece até que o bebê respira como se estivesse respirando espontaneamente. De uma forma mais objetiva, os sinais de que a tua ventilação com pressão positiva está sendo efetiva são em ordem progressiva. Primeiro, melhora a frequência cardíaca. Em seguida, o tônus muscular vai melhorando e a criança vai se tornando mais ativa. E, por último, ela começa a assumir uma respiração mais regular, mais constante. Com relação
a oferta de oxigênio durante a reanimação, nos bebês a termo, vários estudos já demonstraram que a oferta de elevadas concentrações de O2 não só não traz benefícios, como pode ser prejudicial na resposta desses bebês à reanimação. Então, para os bebês de termo, preconiza-se iniciar a reanimação com ar ambiente. Nos bebês prematuros, ainda há alguma controvérsia sobre os níveis mais indicados de oxigênio, mas o que se preconiza atualmente é iniciar a reanimação com uma fração inspirada de oxigênio em torno de 30%. Por que a gente não precisa usar tanto oxigênio na reanimação desses bebês? Não precisa porque na vida intrauterina a saturação de O2 ela é relativamente mais baixa e a saturação de O2 se relaciona intimamente com a PaO2, com a pressão parcial do oxigênio arterial. Até 5 minutos de vida é normal termos a saturação de O2 em torno de 70% a 80%. Ela vai subir progressivamente, sendo que por volta de 5 minutos nós temos uma saturação de 80% a 90%, e somente após o 10º minuto de vida é que se espera encontrar saturações superiores a 90% a 95%. Quando, após 30 segundos de ventilação com pressão positiva, com balão e máscara em ar ambiente, o bebê melhora, ou seja, a frequência cardíaca aumenta, a saturação vai subindo, a respiração vai estando mais regular, eu posso então suspender essa ventilação com pressão positiva e manter apenas monitorização contínua para ver se vai precisar intervir futuramente para esse bebê. Quando, pelo contrário, após 30 segundos de VPP com balão e máscara, o bebê não melhora, o primeiro passo a se tomar é verificar a técnica. Será que eu estou fazendo de forma correta? Juntamente com isso, considerar aumentar a oferta de oxigênio. Quando a tua ventilação com pressão positiva não melhora o bebê, você deve ver quais são os problemas mais comuns nessa ventilação com balão e máscara. Disparadamente, o mais comum é uma má adaptação da máscara à face do bebê. Então, checar esse posicionamento da máscara é o primeiro passo quando você acha que a tua técnica não está adequada. Um outro problema comum é que as vias aéreas não estejam pérvias, ou porque a posição do bebê não está adequada, ou ele está muito fletido ou muito estendido, ou porque tem secreções nessa via aérea. Então, aspirar, e também tentar ventilar com a boca levemente aberta. Um terceiro problema, menos frequente, seria uma pressão insuficiente no balão. Então, está dando pouca pressão, aumentar um pouco essa pressão. Certo? Naqueles bebês em que você checou a técnica, corrigiu, ofereceu o oxigênio suplementar e mesmo assim ele não melhora, nesse momento deve-se considerar a intubação traqueal. Certo? Então, a ventilação com balão e cânula. Mas lembrar que de cada 10 bebês que são submetidos à ventilação com pressão positiva com balão e máscara, 9 vão melhorar se você fizer isso com uma técnica correta. Então aqui novamente um esquema mostrando esses passos até chegar à intubação traqueal. E ela está indicada, então, naquelas situações em que a ventilação com máscara facial é ineficaz, não é efetiva, você faz, corrige os problemas e mesmo assim permanece com bradicardia. Ou naquelas situações em que você tem uma ventilação com pressão positiva com máscara facial muito prolongada. Você ventila, a frequência cardíaca melhora, mas o bebê não assume uma respiração espontânea e irregular. Também está indicada naqueles casos em que há necessidade de massagem cardíaca, já vamos falar sobre isso.
E numa situação mais específica, que é o RN com suspeita de hérnia diafragmática. Nessa situação, há um defeito no diafragma que permite a passagem de alças intestinais em direção ao tórax. Elas se posicionam no tórax, comprimem o pulmão, né, e dificultam sobremaneira a reanimação desse bebê. Como na ventilação com balão e máscara, parte do ar que você insufla no pulmão também vai para o tubo digestivo, é contraindicado então você expandir essa alça intestinal dentro do tórax. Vai prejudicar ainda mais uma ventilação que já vai ser difícil. O laringoscópio geralmente é usado na mão esquerda. Me desculpem os canhotos, mas a introdução da cânula é feita com a mão direita e o laringoscópio é segurado com a mão esquerda. A posição da cabeça do nenê deve estar em leve extensão, permitindo uma maior exposição da via aérea. E aí você vai tentar visualizar as estruturas anatômicas que são importantes para esse teu procedimento, né? A imagem à esquerda, uma imagem bastante esclarecedora, em que você vê em destaque no centro da imagem as pregas vocais, na parte mais inferior o esôfago com uma luz virtual, né? A abertura da glote e na parte superior ali a epiglote e logo acima dela, de uma maneira quase que virtual também, a chamada valécula epiglótica, que é o ponto de referência onde deverá ser posicionada a extremidade da lâmina do laringoscópio. Uma vez realizada a intubação, você vai verificar se a tua cânula está na posição correta através da inspeção, onde você vê o pulmão, o tórax, expandindo, né? Não há também distensão do abdômen. E através da ausculta você vai perceber a entrada de ar nos pulmões e também a ausência de ruído de ar na região do epigástrio. O tempo total para essa manobra é de 30 segundos. A intubação traqueal não é um procedimento isento de complicações. Você pode induzir ou piorar uma hipóxia pré-existente, pode também induzir ou piorar quadros de apneia ou bradicardia, além de pneumotórax, lesões de partes moles e o risco de infecção. Caso após a intubação, você ventile com balão e cânula com oxigênio por 30 segundos e o bebê melhora, você deve considerar a extubação assim que possível, mantendo esse bebê com oferta de oxigênio inalatório. Nesse momento a gente vai interromper aqui parcialmente a nossa apresentação, porque ela vai ser colocada, vai ser feito o upload em 2 etapas por causa do tamanho do arquivo, ok?